Essa história é baseada em um relato real, enviado por um dos nossos inscritos, em segredo. Os nomes foram trocados, mas o desejo, esse ficou intacto. Se inscreve no canal, curte esse vídeo e comenta o que você faria se fosse você no lugar dela. O link do grupo no WhatsApp tá na descrição. É por lá que a gente solta os relatos mais quentes, antes de todo mundo. E se quiser ir além, vira membro do canal. Tem conteúdo reservado, só pros mais ousados. Agora ajeita a poltrona e vem ser feliz, porque o que vem a seguir vai fazer sua pele arrepiar, sem encostar um dedo. Acordei com cheiro de fermento, morno, familiar, como se minha pele lembrasse antes mesmo da mente. Era quarta-feira, e eu já estava atrasada, de novo. O calor na nuca denunciava que o suor começava cedo, antes mesmo do sol se impor. Desci as escadas do prédio como quem foge, não do tempo, de mim. A padaria da esquina era o único motivo que me fazia sair sem maquiagem. Como se eu não quisesse ser vista, mas desejasse, secretamente, ser notada. Ele estava lá. Sempre estava. O maldito avental branco que sujava de propósito. O antebraço forte empurrando a massa como se estivesse moldando o corpo de alguém. De mim, talvez. A primeira vez que trocamos olhares, perdi a fome. Não a de pão, a de controle. Hoje, ele disse, quer experimentar uma fornada nova. Não sorriu. Não piscou. Só disse. Mas foi como se encostasse um dedo gelado no meio da minha espinha. Aceitei. Com o queixo. Porque se abrisse a boca, ele veria tudo. O que eu escondia. O que eu queria. Ele apontou com o queixo também, para a porta dos fundos. A porta que ninguém usava. A que levava para dentro. Do forno. Da cozinha. Dele. Meus pés se moveram antes que minha moral dissesse não. Aquele chão úmido de farinha grudou no salto. O som da porta fechando atrás de mim me arrepiou os pulsos. Ele não disse nada. Só caminhou. O som da bota pesada no chão rachado. O calor do forno misturado com o cheiro de pão quente e alguma coisa que não era comida. Era carne. Era tensão. Pode sentar aí. Uma cadeira velha de madeira, torta. E mesmo assim, me sentei como quem aceita um ritual. Ele tirou o avental. A camisa estava colada no peito, suada. Os contornos visíveis como esculturas em pedra quente. Pegou uma bandeja. Pão recém-saído. Quase cru por dentro. Ele rasgou um com a mão. Os dedos grandes enfiando na massa macia com violência calma. Não gosto de faca. Fiquei em silêncio. Porque qualquer palavra agora era rendição. Ele me ofereceu. Peguei. Nossos dedos não se tocaram. Mas o vapor do pão criou um campo invisível entre nós. Coloquei o pedaço na boca. Macio. Quente. Salgado. E então ele disse. O segredo tá na espera. O tempo certo. Nem antes, nem depois. O jeito como olhou me queimou por dentro. Como se ele soubesse. Tudo que eu reprimi. Cada sonho molhado entre lençóis frios. E então, ele se aproximou. Devagar. O joelho dele encostou no meu. Só isso. Um osso contra outro. Mas foi como se me rasgasse por dentro sem tocar. Amanhã, 6 horas. Forno aceso. Você vem? Não respondi. Mas a maneira como ele me olhou depois foi pior que o toque. Cheguei antes das 6. Ele já estava lá. O vapor escapava pela fresta da porta dos fundos, como um convite indecente. Bati. Não respondeu. Mas a porta abriu sozinha, como se soubesse. Ele estava de costas. Mexia na massa. As costas largas, o pano molhado preso na cintura, a camisa pendurada no gancho. Respirei. Fundo demais. E ele ouviu. Achei que não vinha. Não disse bom dia. Nem entra. Só isso. Dei 2 passos. A farinha no chão fazia um som abafado sob meu salto. Senti vontade de tirar os sapatos. Mas não queria parecer rendida. Ainda não. Ele virou de leve o rosto. Um perfil tenso. A barba por fazer. O maxilar que parecia sempre preso entre os dentes. Como se engolisse vontades, ou pecados. Vai ficar aí ou vai botar a mão na massa?
Tirei o blazer. Dobrei as mangas da blusa branca. Ele olhou. Não era pro braço. Era pra minha pele. Arrepiada, denunciada. Tem que sentir com a mão. Assim. Ele pegou minha mão e afundou na massa. Quente. Viva. Molhada. Arregalei os olhos. Porque não era só trigo e água. Era o toque dele me atravessando pelos dedos. Subindo pelo braço. Até o peito. Fecha os olhos. Fechei. Sente. A textura. A temperatura. O peso. Isso diz tudo o que você precisa saber. Eu não sabia se ele falava do pão ou de mim. Minha respiração pesou. O cheiro dele era denso. Fermento, suor e alguma coisa amarga, como desejo preso. Quando abri os olhos, ele estava perto. Muito. Tá entendendo? Engoli seco. Assenti. Ele limpou minha mão com um pano áspero. Devagar. Como quem tira vestígios de um crime. Depois virou de costas. Amanhã, a gente trabalha com recheio. Fiquei parada. O corpo latejando em silêncio. Ele não olhou para trás. Mas sabia que eu ainda estava ali. Se eu soubesse o que ele ia fazer com aquele recheio, talvez não tivesse voltado. O dia começou errado. Minha calcinha estava do avesso. Meu cabelo não secou direito. E a vontade de não ir era do tamanho do cheiro dele na minha memória. Mas fui. Por que não ir seria admitir que ele me afetava? Cheguei. Ele não estava na frente, nem no balcão, mas a porta dos fundos, aberta. Entrei. Lá dentro, o calor era mais espesso, como se o ar tivesse corpo. Corpo de homem. Ele apareceu atrás da bancada, de camiseta preta, molhada nas axilas, nos ombros. O peito parecia pulsar sob o tecido. Um animal preso entre algodão e silêncio. Hoje tem recheio. Ele levantou uma tigela. Dentro, algo cremoso, denso, de cor indefinida, como desejo represado. Vem cá. Me aproximei. O coração batia no pescoço, nas coxas, no fundo da barriga. Abre a massa com cuidado. Assim, ó. Ele pegou minha mão de novo. Pressionou meus dedos contra o rolo de madeira, por trás de mim. O corpo dele colado. O calor invadindo por trás da minha nuca. Mais firme, mas sem rasgar. O jeito que ele falava me desmontava. O recheio foi espalhado com uma colher. Mas o gesto era outro. Era um aviso. Nem tudo que parece pronto tá no ponto. O que ele queria dizer com isso? Ele passou os dedos pela borda da massa e pressionou. Aqui vaza fácil. Se não fechar direito. Minha respiração ficou curta. O cheiro do recheio era doce. E ele grudava nos dedos dele como um segredo mal contado. Quer provar? Olhei para ele. Pro dedo. Pro fundo da minha própria covardia. Você quer? Não respondi. Só aproximei os lábios. Encostei. Provei. Doce. Picante. Como ele. Ele limpou o dedo na própria camisa. Depois me encarou. Amanhã, cobertura. E saiu. Sozinha ali, com o rolo na mão, senti que o que estava crescendo entre nós não era pão. Se eu soubesse o gosto da cobertura, teria mordido antes. A noite anterior foi insuportável. O corpo inquieto. A cama pequena demais para tanta lembrança. E o gosto ainda estava na minha língua. Cheguei antes do horário. Como quem tem medo de si mesma. Ele estava esperando, encostado na parede com um cigarro apagado entre os dedos. Nem fumaça ele deixava sair. Era só presença. Hoje é o dia que a gente se lambuza. A frase veio seca, suja, e ainda assim me fez tremer. Na bancada, potes. Vários. Coberturas espessas, brilhantes, mornas. Chocolate. Goiaba. Baunilha. Tira o casaco. Tirei. Ele aproximou um dos potes. A colher mergulhou devagar. E quando subiu, veio escorrendo, quente e lenta como pensamento proibido. Fecha os olhos. Fechei. O som da colher raspando a borda me fez prender o ar. Agora abre a boca. O gosto do chocolate quente tocando minha língua foi menos intenso que a respiração dele na minha bochecha. Ele não encostou. Mas o ar tremia entre nós. Essa é só a primeira camada. Abri os olhos. Ele estava perto demais.
O olhar queimava mais que o forno ligado no fundo da cozinha. A cobertura engana. Parece doce, mas esconde calor. Pegou outro pote. Baunilha. E passou nas costas da minha mão com o dedo. Devagar. Quente. Eu treme. A pele fala. Quando tá no ponto, ela arrepia. As palavras dele me desmontavam mais que toque. Porque vinham junto do cheiro, do calor, do perigo. Peguei a colher. Mergulhei no creme de goiaba. Ergui. E se escorrer demais? Ele sorriu. O primeiro sorriso real. Torturado. Perigoso. A gente lambe. E lambeu. A colher. Meu medo. Minha firmeza. Depois disse: amanhã, a gente assa. E saiu, deixando o cheiro da goiaba e o incêndio no meu ventre. Se eu soubesse a temperatura que vinha depois, teria deixado queimar tudo. O forno estava aceso. O cheiro do dia era outro. Fumaça. Açúcar queimado. Alguma coisa prestes a explodir. Ele me esperava com a porta aberta. Não disse nada, mas o olhar queimava até o osso. Hoje a gente assa tudo. As formas estavam prontas. A massa crescida. O recheio escondido. E eu, disfarçando o tremor com silêncio. Tem que colocar no forno com firmeza. Se vacilar, murcha. Ele empurrou a bandeja. A força dos braços. Os músculos tensos sob a camiseta. E o calor que escapava da boca de ferro me arrepiou os olhos. O tempo é tudo. Errar aqui é perder o ponto. Senti o suor escorrer pelas costas. O tecido da blusa grudado no meio dos seios. As coxas se apertavam sozinhas. E se demorar demais? Queima. Fica amargo. E ninguém quer provar. Ele olhou fundo. E eu entendi que não falava só do pão. Me aproximei. A pele já gritava. A cabeça tentava calar. E se eu quiser queimar? Ele sorriu de lado, mas não respondeu. Só pegou minha mão. Colocou no cabo do forno. Espera o sino. Quando tocar, tira com cuidado. Sem hesitar, o forno fechou. Mas o calor ficou. Dentro, em mim. Minutos de silêncio. Respiração descompassada. Os olhos dele em mim, mesmo sem me olhar. Então, o sino. Ele abriu. O vapor subiu como um grito contido. Pegou a forma com as luvas de couro. O rosto perto do meu. Cheira. Fechei os olhos. Inspirei. Era pão. Era pecado. Pronto. Mas eu não estava. Ele me entregou um. Quente. Mole por dentro. Crocante por fora. Dei a primeira mordida. E o recheio explodiu. Era isso que você queria. Quase engasguei. Eu não sei mais o que eu quero. Ele limpou minha boca com o polegar. Devagar. Como se apagasse uma dúvida. Amanhã é descanso. Mas eu sabia. O que mais precisava descansar em mim era o que ele mais tinha despertado. Se você já se sentiu assim, comenta, eu também me perdi. Porque só quem viveu entende. Era para ser descanso. Mas descanso é só um nome bonito pro que a gente tenta fingir que esquece. Ele não abriu a padaria. Mas eu fui mesmo assim. A rua estava vazia. A luz apagada. Mas a porta dos fundos, entreaberta. Empurrei. O som da dobradiça pareceu um sussurro gritando no meu ouvido. Lá dentro, nada. Silêncio. Só o cheiro ainda grudado nas paredes. Ele apareceu atrás de mim. Do nada. Como se tivesse me previsto. Eu sabia que você vinha. Não consegui responder. Minha garganta seca demais para engolir qualquer mentira. Hoje é o dia que a massa descansa. Cresce sozinha. Mas se mexer, desanda. Senti o calor dele sem encostar. Um campo magnético. Meu corpo respondia como massa viva, inchando de desejo. E se eu quiser mexer? Ele olhou fundo, como se lesse as camadas do meu medo. Aí não tem volta. Fiquei em silêncio, mas meu corpo já tinha falado por mim. Ele se aproximou, devagar, como quem não quer assustar um animal ferido. Mas eu já estava entregue. E ele sabia. Vira. Virei. O rosto dele a milímetros do meu. A respiração quente. Os olhos cravados no que eu nem sabia que mostrava. Fecha os olhos. Fechei. Senti o toque dele primeiro no cabelo.
depois na nuca, os dedos grandes, quentes, a pressão exata, o tempo certo, e então, um beijo, não na boca, mas no ombro, um lugar estranho, íntimo. Meu corpo inteiro vibrou como fermento em forno. Ainda dá tempo de sair, mas ninguém saiu. Ele pegou minha mão, colocou sobre o peito dele, o coração disparado, quente, humano. Amanhã, a fornada final. Ele saiu, mas a maneira como ele me deixou ali, tremendo, úmida, em silêncio, foi pior que o toque. Se eu soubesse o gosto do fim, talvez tivesse ido mais devagar. Amanhã era cinza, mas dentro de mim, tudo era vermelho. O sangue corria mais quente, a respiração mais curta. Cada passo até a padaria era um pecado disfarçado de rotina. A porta estava aberta. Ele me esperava, sem fala, sem máscara, só olhos. Hoje a fornada sai. Entrei, como quem entra em si mesma. A cozinha estava diferente, mais limpa, mais vazia. Só uma bandeja sobre a bancada. Um único pão, ainda cru. A gente só precisa um. Ele tirou a camisa, não como quem provoca, mas como quem se despe de armadura. O peito nu, o suor frio na têmpora. Um homem inteiro, nu de intenção. Cheguei perto, a boca seca, os dedos trêmulos. Ele pegou minha mão, colocou sobre o pão. Sente, senti. Era mole, tépido, esperando. Agora vai. Empurrei a bandeja pro forno. Ele fechou. Ficamos ali, frente a frente. O calor crescendo, o tempo passando. E então, ele me beijou. Não foi violento, nem suave. Foi exato, como um estalo. Um ponto final. A língua quente, o peito contra o meu, as mãos seguras. Sem pressa, sem dúvida. A cobertura escorrendo do beijo até o pescoço. O toque nas costas. O som do forno rugindo. A massa crescendo dentro. O desejo crescendo fora. Nos encostamos na parede. As roupas, um detalhe. A pele, uma confissão. Ele sussurrou. Já passou do ponto. Mas eu não parei. O sino do forno tocou. E mesmo assim, continuamos. O pão queimou. E eu também. Depois, o silêncio. Ele me olhou. Eu me vesti. Saí sem olhar para trás. Eu voltei para casa. Mas ele nunca saiu de mim. Comente. Você teria coragem? Compartilhe. Manda para quem te fez sentir algo parecido. Inscreva-se. Aqui, cada segredo tem voz. Agora é com você. O que você achou? Gostou, né? Eu sei. Agora deixe o seu like e se inscreva no canal e compartilhe com mais pessoas. Aliás, tudo que é bom, a gente divide. Um beijo, um abraço e sonhe comigo. Ai que delícia! Gostoso!